Saudações, Namaskar. Indo aqui para a nossa terceira resenha de livros do Yoga. Hoje nós vamos analisar, na verdade, vou apenas fazer algumas breves descrições de tópicos e pontos que considero importantes nesta obra. A obra é de Mark Singleton, Yoga Body, The Origins of Modern Postures Practice. Esse livro ele não tem ainda em português, mas caso você queira até adquiri-lo em inglês, vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo o link. Aproveito para pedir para você que, se ainda não é inscrito, faça isso agora para não perder os próximos episódios, tanto das nossas resenhas como também de outros estudos, vídeos, aulas que nós oferecemos aqui. Inclusive, em breve nós vamos abrir um novo Open Course para 2026, que é um estudo completo sobre o Ashtanga Yoga de Patanjali. Nesse caso, o que nós vamos fazer aqui então é uma descrição deste livro, uma resenha crítica a respeito deste livro. Esse livro também é um dos que estão na nossa bibliografia de estudos da formação de instrutores de yoga, e ele entrou na nossa bibliografia já há mais de 10 anos, até porque ele traz uma visão bastante importante para instrutores de yoga, para praticantes que queiram conhecer mais aprofundadamente os conceitos chaves do yoga e principalmente o seu processo histórico, de como que o yoga transitou desde os seus primórdios, mas principalmente na cultura yogi, para a cultura moderna do yoga. O título que eu coloco para essa resenha é A Inversão da Tradição. As origens, a invenção, quase que inversão realmente. Mas é a invenção da tradição, as origens surpreendentes do yoga postural moderno. Para isto, eu quero apenas passar para essa primeira apresentação e fazer uma pergunta para você. O que essas duas imagens te diz? O que ela traz para você? Nós vemos, por um lado, um yogi, vamos dizer, mais tradicional, um yogi mais roots, e do outro, um yogi mais moderno, mais atualizado às tendências do yoga contemporâneo. Só que, segundo o Mark Stephens, ou melhor, o Mark Singleton, a resposta é que ela é muito menos, independente daquilo que você respondeu para essas duas imagens, ela é muito menos do que a indústria bilionária do yoga gostaria que acreditássemos. Então, por mais que você veja nessas duas imagens uma discrepância em termos de o que é o yoga e como ele nos é apresentado. Opa, desculpa que eu estou aqui com a minha imagem em cima, estou tirando a cara aí do bonitão. Embora você tenha, diante dessas imagens, uma exposição bastante clara em relação ao que é o yoga e ao que é esse yoga contemporâneo em muitos aspectos, não digo todos os modelos e estilos de yoga que nós temos, mas em sua maioria, é algo que a indústria do yoga não quer que você veja, não quer que você perceba isto. Sim, por trás de toda essa questão existe sim uma indústria do yoga muito poderosa, que nós já falamos sobre isso em outros momentos, e vamos explorar um pouco o que esse livro traz em relação a esses conceitos. Deixa eu só ver se minha câmera vai ficar em cima, aqui, vai ficar um pouco. Primeiramente, então, a desconstrução corpórea da narrativa tradicional. O trabalho do Mark Singleton aqui nesse livro é basicamente a partir de uma tese que ele desenvolve, Ele é um pesquisador, é um estudioso do yoga, uma pessoa respeitada no meio acadêmico. Ele traz muitas considerações críticas, mas que contribuem para o entendimento histórico, o entendimento contextual e até sociológico do yoga dentro do momento, da contemporaneidade. Então ele é alguém assim respeitado, não tem como negar a importância dele nesse meio, e ele escreve por volta de 2010, se não estou enganado agora, um artigo científico, e que vai defender inclusive base da tese dele, tese acadêmica. Mas nesse trabalho ele coloca um problema,
tanto na sua tese como também no livro, né? O problema é por que o asana foi excluído? Colocando uma questão bastante pertinente em relação por que o asana, quando nós falamos e criticamos o yoga contemporâneo, e eu já fiz determinadas pontuações em relação a isso, mas também não coloquei que o asana é algo desnecessário, o que precisa ter é realmente um realinhamento desses elementos que nós vemos nos asanas, muito mais apelativos, muito mais voltados à questão imagética, né, da imagem, da foto e de todas essas questões, do que realmente uma crítica em relação à importância do asana, né? E isso é a minha visão e compartilha, né, da visão que o próprio Singleton traz nessa obra. Então, o que ele coloca aqui em relação a essa problemática vai ser discutido nos capítulos 2 e 3 do livro. Ele coloca que a má reputação do yoga, e principalmente do Hatha Yoga, que marcou essa quebra, né, de ter uma consideração importante pelos asanas, por aqueles que são praticantes de yoga, diríamos assim, um pouco mais fiéis ao yoga, porém que desconhecem elementos importantes do yoga, incluindo a importância dos asanas, né? Então podemos ter aqui uma certa fatia de fanáticos, talvez, do yoga. E, segundo o Singleton, existem algumas correlações, porém ele não pontua como sendo de fanáticos. Ele coloca realmente questões que são questões históricas ocorridas e que vão marcar essa questão de exclusão dos asanas numa concepção moderna do yoga. O primeiro ponto que ele dá nessa má reputação do Hatha Yoga é que no início do século XX, o Hatha Yoga e suas posturas complexas eram vistas como desprezo, né? Era algo que era muito insignificante, principalmente para os indianos que tinham uma certa cultura, que eram educados, quanto também pelos colonizadores europeus, incluindo principalmente os ingleses e alemães, muitos franceses também, mas os franceses eles até aderiram a alguns aspectos, e a gente vai ver isso também. Mas o contexto na época, final do século XIX, é que existiam muitos faquires, muito exibicionismo popular, né? Questões ligadas à popularidade do yoga na Índia, porém era um yoga já meio degradado, um yoga que não tinha aspectos originários do yoga, eram muito mais faquires, vocês devem saber, né? Aqueles que ficam sentando em camas de espinho, pisando no fogo, coisas do tipo. Show de calouro, sabe? E muitos deles eram pessoas assim que mendigavam a partir dessas exibições, certo? Então isso depreciou bastante a correlação que eles traziam dos asanas para esse tipo de exibição. Também era visto por questões de magos, artistas de rua, que faziam dessas posturas espetáculos de circo, né? A imagem era de atraso e falta de higiene, porque basicamente quem praticava asanas nesse contexto popular, não estamos nos referindo aos yogis que continuavam reclusos em cavernas, em florestas, afastados das grandes cidades. O que acontece no final do século XIX é que ocorre uma grande urbanização, embora saibamos, até hoje a Índia é pessimamente urbanizada, né? Ela é superpovoada, mas não tem uma estrutura urbana adequada. Então imagine isto no início do século XX, como era algo assustador. Então, em meio a toda essa movimentação, agitação, buzinas, né, que já começávamos a ter ali pequenos ruídos, não de carros, de veículos, mas de bicicletas e outros cavalos e carroças que passavam já com as suas barulhentas sinalizações sonoras, né? Então, isso tudo vai demarcar realmente uma depreciação para a imagem dos asanas, porque ela passa por essa exposição, diríamos, inferior, né? Um aspecto bastante depreciado. E por incrível que pareça, isso vai ser exportado, não é? Vai ser exportado para o Ocidente, principalmente quando nós temos a presença de alguns dos grandes nomes da Índia, de mestres indianos no final do século XIX, início do século XX, dentre eles o próprio Swami Vivekananda, né, que foi um dos que rejeitou veementemente as práticas físicas, focando apenas na filosofia e meditação
do Raja Yoga se referindo à filosofia e até mesmo às concepções da psicologia do yoga presentes no Yoga Sutra de Patanjali, que é ali que nós vamos ter uma apresentação mais fundamentada sobre Raja Yoga, Yoga da meditação. E isso é bastante conhecido na própria história de Vivekananda, porque ele se frustra um pouco, né? Quando ele vem para a Europa, ele tenta transmitir o conhecimento filosófico e ele percebe que as pessoas, os ocidentais, naquele período, início do século XX, não tinham interesse. Ele vem, na verdade, no final do século XIX, 1896, mais ou menos, ele chega na Europa. Então, as palestras dele eram palestras que as pessoas não se atraíam, porque era uma filosofia bastante diferente, né, da filosofia, principalmente da filosofia ocidental, filosofia europeia, né? Imagine, o berço dos grandes filósofos, grandes positivistas, imagine, isso daria uma certa repulsa naturalmente. Então isso fez com que, ao voltar para a Índia e relatar como que os ocidentais não aceitavam o yoga, especificamente a filosofia, houve então uma mudança de estratégia, né? Nós tínhamos nesse período, inclusive, a Companhia das Índias e ao mesmo tempo, Companhia das Índias não, nós tínhamos um levante cultural da Índia para tentar recuperar a sua hegemonia cultural, pelo menos no território indiano e também em outros países ocidentais, e incluindo também os países da Europa, ou seja, eles acontecem ou fazem com que aconteça nesse momento o que é conhecido como o New Hinduism, né, o novo hinduísmo, neo-hinduísmo, porque era uma forma então de trazer para o Ocidente uma nova versão do hinduísmo, onde pudesse ter uma adesão dos ocidentais aos conceitos, filosofias, práticas, cultura e religiosidade da Índia. Vivekananda, ele de certa forma foi uma dessas pontas de lança desse movimento. Como eu disse, começa no final do século XIX e vai se propagar ao longo do século XX, principalmente no início do século XX, com bastante força, né? Então, essa mudança de estratégia foi bastante significativa. Isso tudo não é colocado em detalhes aqui pelo autor no livro, tá? Então, não estou fazendo nenhum spoiler aqui, só estou aprofundando um pouco mais os tópicos que ele coloca e que eu estou colocando aqui para vocês de uma forma a não ter que deixar muito em branco, né, o que acontece, o porquê que Vivekananda rejeitou o uso dos asanas. Se o asana era tão mal visto, como ele se tornou o centro do yoga moderno? Essa é uma questão que a gente pode fazer. Então, por que se o yoga foi acentuado no aspecto filosófico pelos indianos, né, como uma tentativa de trazer para o Ocidente o conhecimento da filosofia do yoga, e ela não foi aceita, mas sim a demanda pelos asanas e a demanda pelas questões físicas foi muito mais bem aceita? A resposta está em uma revolução silenciosa que misturou ginástica e nacionalismo. Do lado da Índia, o nacionalismo era bastante forte, como eu disse, esse neo-hinduísmo era uma bandeira para acentuar novamente essa força nacionalista. A Inglaterra já havia deixado a colônia, basicamente, né? Nós estávamos ali já em determinados elementos de enfraquecimento dessa colonização. Então, era uma forma dos indianos recuperarem a sua estima, né, em termos de nacionalismo, e isso foi bastante importante no período. Mas esse é um fator bastante sociopolítico da época, mas que tem por trás disso, né, por trás dessas cortinas, todo esse envolvimento, então, de trazer o yoga e as filosofias oriundas junto ao yoga para o Ocidente. E aí o que se observou, já que as nações, né, que estavam ali envolvendo esse movimento todo na Índia de nacionalização, ao mesmo tempo no Ocidente havia uma busca frenética por outras questões que não tão etéreas, não tão filosóficas, mas sim físicas, basicamente voltado ao aspecto da ginástica. E isso então fez com que houvesse essa mudança de perspectiva. E aí nós vamos ter então, isso vai ser descrito mais nos capítulos 7, 6, 4 e também no capítulo 9, de forma bastante esporádica, mas é basicamente o centro do livro, já que o próprio título já denuncia, né, que Yoga Body, né, ou Body Yoga, o yoga do corpo, basicamente,
O que acontece, portanto, é que encontra-se uma solução. Se o problema era esse, o asana foi extraído da prática, pelo menos pelos indianos iniciais que trouxeram essa visão para o Ocidente, como no caso de Vivekananda, o que o autor vai notar então, e ele vai expor isso em vários capítulos, 2 e 3 ele coloca a questão, e nos capítulos 4 até o 9 ele vai estar então costurando essa solução. Foi principalmente na questão da influência ocidental que estava sendo bastante determinada pela ginástica e fisiculturismo. Então existia nesse período uma efervescência de busca pelo cultivo do corpo, pela beleza física, né? Tudo isso estava sendo bastante acentuado. Lembrem-se que nós estávamos também nesse período da Primeira Guerra, basicamente, então isso cria também uma cultura de força, uma cultura de exacerbação física, corpórea, né? E aí temos então que há uma cultura física europeia, e isso era bastante marcado, sistemas de ginástica sueco, de Ling, por exemplo, e o fisiculturismo de Sandahl, né, que são nomes que você pode pesquisar mais detalhes, ele vai colocar aí bastante ênfase nesses dois nomes, mas eu não vou detalhar tudo aqui. Eles tornaram-se bastante populares na Índia, então começa a ocorrer essa fusão, essa integração do que o Ocidente tinha de conhecimento e buscava mais desse tipo de abordagem com o que a Índia tinha dos seus asanas, mas que estava bastante moldado ali pelo exibicionismo dos faquires, né, desses praticantes que estavam apenas exibindo, né, excentricidades posturais do yoga. Então há uma forma de casar essas duas tendências. Ao mesmo tempo que essa influência então estava bastante acentuada na Europa, você também tem um nacionalismo físico indiano, como eu disse, dentro dessa visão do neo-hinduísmo. Líderes nacionalistas viam na cultura física uma forma de fortalecer a raça e combater o domínio britânico. Então veja que ao mesmo tempo que eles queriam levantar a bandeira nacionalista, exportando a cultura indiana, a cultura do hinduísmo para o Ocidente, eles viram a possibilidade de troca. Então nós vamos trazer para nós essa busca de cultura física do corpo. Enquanto eles se interessam por essa cultura física do corpo, nós exportamos toda uma base mais orientalista, mais indianista, mais hinduísta, basicamente, né? E aí qual é a síntese que ocorre disto? Pioneiros como Swami Kuvalayananda, né, e Sri Yogendra fundiram intencionalmente esses sistemas de exercícios ocidentais com o asana indiano, criando uma ginástica yogi, terapêutica e científica. Uau! Então aí estaríamos vendo essa confluência. E também é importante falar um pouco, né, sobre esses dois swamis, né, no caso o Swami Kuvalayananda e Sri Yogendra. Eles criarão para nós assim esse modelo do yoga bastante voltado à adesão física, adesão corpórea, né? Eu não quero nem pontuar muito aqui o caso deles, mas se você estuda a história, a origem do yoga no Ocidente e até mesmo no Brasil, a influência deles foi bastante significativa. A gente pensa muito no Brasil em termos de professor Hermógenes, que inclusive nós vamos fazer uma resenha do trabalho dele, de um dos principais livros dele, ou no caso o próprio De Rose, né? Mas existem histórias prévias, histórias que antecederam, né, o próprio professor Hermógenes. E por trás desses elementos nós teríamos então, principalmente no caso, o Kuvalayananda Swami, tá? Então veja que se a gente fala de Ocidente, né, o autor, ele é americano. Então ele está colocando pontuações da influência da prática do yoga no Ocidente, principalmente na Europa, mas com o olhar da América, porque ele também vai levantar questões da América aí, e ao mesmo tempo, embora ele não toque diretamente no yoga que influencia o Brasil, nós já temos aqui os elementos, né, os principais responsáveis por essa fusão a nível ocidental, ou criar essa ponte de uma forma bastante produtiva, rentável,
foram esses dois mestres, né? Kuvalayananda e Sri Yogendra. Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho deles, tá? Mas existe um quê, né, de questão aqui, um quê de reflexão, até que ponto isso foi espiritual, né? Ou até que ponto isso foi realmente assim trazer o yoga ou trazer algo que pudesse ser rentável para algumas, vamos dizer assim, para alguns nichos, né? Aí nós vamos ter também, influenciando esse movimento todo, a atividade feminina, né? Nós vamos começar a ter mestres ou professoras ou estudiosas praticantes do yoga, mulheres. E isso vai ser bastante propagado, principalmente na Europa, através da ginástica harmonial, né? Uma ginástica harmonial, quase que hormonal, né? A gente lembra muito da questão feminina, mas também aqui no caso da harmonia. Então, ponto crucial e frequentemente ignorado nesse processo, que é pouco falado, poucas pessoas conhecem, e ele traz isso no livro, é bem interessante, que movimentos ocidentais como o de Genevieve Stevens, né? Que ela era uma educadora, performer, atriz e pensadora somática. Ela trabalhava muito com a questão somática, a questão corpórea, através de terapias. Foi ela que transformou o sistema de Delsarte. Delsarte foi também um músico e terapeuta, uma pessoa que era bastante envolvida na questão dessa relação corpo-mente, né? Francês, tá? Isso na França, na Europa. E os dois viveram no século XIX, entende? Então, antes mesmo de ter essa conexão com o yoga, ou com as tradições do hinduísmo no Ocidente, final do século XIX, nós já tínhamos no Ocidente, na América e na França, essas duas pessoas trabalhando. No caso aqui do Delsarte, né, que era um francês, ele influenciou bastante o trabalho de Stevens, ok? E ela foi uma grande ponte dessa conexão. Movimentos ocidentais, como no caso da Stevens, promoviam uma ginástica harmoniosa que unia alongamento, respiração rítmica e expressão espiritual. Por ela ser atriz, ela desenvolveu essas técnicas para trabalhar a expressão, a capacidade expressiva, né, das pessoas. No caso, o próprio Delsarte, né, ele tinha um método completo de expressão corporal e movimento consciente. E as ideias foram as responsáveis por influenciarem diretamente a dança moderna, as pedagogias corporais do século XX. Então, para quem é da área da dança, da expressão corporal, certamente conhece Delsarte, conhece Stevens, mas do yoga poucas pessoas sabem disso, né? Então, principalmente no caso de Stevens, foi quem fez essa conexão da dança, e inclusive nós temos no século XX, e já começa nos anos 90 praticamente, 1990, o trabalho de Shiva Ray, né, do Yoga Dance, e isso tem se popularizado bastante também, até mesmo no Brasil, com outros profissionais, principalmente mulheres, trabalhando com essa vertente do yoga, né? Então vem dessa raiz desde meados do século XIX, principalmente no trabalho de Genevieve Stevens, ok? E aí o que acontece de mais importante aqui, né? Essa integração entre corpo, emoção e consciência faz com que haja no papel e na missão, né, de Stevens, uma das figuras pioneiras, das principais pessoas na história das práticas somáticas. E ela vai servir então de pilar para os ocidentais usarem, a partir de Kuvalayananda, essa integração. Essas práticas, majoritariamente femininas, foram absorvidas pelo yoga transformacional e são a base do flow e da ênfase na graça e na respiração que veremos hoje. Então, hoje é bastante comum o processo do flow, né? Inclusive, nós estudamos recentemente na formação de instrutores, analisamos uma aula de um professor americano, que é um trabalho bastante interessante, e ele trabalha uma fusão também de métodos ou de estilos, que é o Slow Flow Yoga. E aí nós vemos, então, o quanto esses elementos eles são ainda presentes, né? Mas que vêm ali se originando
desde o século XIX. Um outro ponto também que ele vai trabalhar aqui, que principalmente no capítulo 7, isso aqui da influência feminina está no capítulo 8, tá? Mas no capítulo 7, o que vai acentuar bastante já é o trabalho de Krishnamacharya, né? Principalmente a fusão prática, se no Ocidente ocorre essa fusão através da dança e dos trabalhos somáticos corpóreos, na Índia, esse mesmo processo vai ocorrer, porém de forma inversa, através do trabalho de Krishnamacharya, né? Um mestre e possivelmente um dos mais importantes mestres do século XX, que, vivendo no Missouri, ele vai desenvolver os fundamentos do yoga contemporâneo, principalmente no trabalho dos seus discípulos, no caso Iyengar, Patabi Jois, Desikachar, Indra Devi, Srinivasa Ramaswamy. São vários nomes que vão derivar, né, desse grande mestre. Então, o pai do yoga moderno é, na verdade, Krishnamacharya. A maioria de nós conhecemos Iyengar, conhecemos Patabi Jois, principalmente, não é? Mas Krishnamacharya é o nome por trás deles, correto? A revelação. O que nós poderíamos ter aí? É o que ele vai acentuar nesse capítulo 7. O estilo que ele desenvolveu, raiz do Ashtanga Vinyasa, era profundamente influenciado pela ginástica e pelas artes marciais locais da Índia. As saudações ao sol, conhecido como Surya Namaskar, hoje um pilar, eram na época um exercício de cultura física e não uma tradição yogi antiga. Isso aqui é muito incrível porque é um ponto onde eu não digo que eu discordo, né? Mas eu não creio que seja totalmente assertiva essa definição em relação ao Surya Namaskar, tá? Segundo os estudos que eu tenho, Surya Namaskar ele é muito antigo. O que acontece, e aí é uma crítica que eu faço ao próprio autor no livro, é que ele pode ter feito uma integração da prática do Surya Namaskar dentro do contexto desses faquires, desses exibicionistas que viviam ali nas ruas fazendo exibições. Eles usavam muito do Surya Namaskar e quando ocorre essa integração, principalmente desenvolvida por Krishnamacharya, que vai ter uma ênfase da ginástica yogi, o que acontece é que se utiliza muito o Surya Namaskar para essa finalidade. Se você assistiu a resenha anterior, né, até comentei sobre isto, porque o autor ele coloca que, segundo várias bases de estudos em relação ao Surya Namaskar, ele realmente não cria um movimento ou ele traz um benefício cardiovascular, né? Então isso faz sentido. Se ele não traz benefícios cardiovasculares, por que eles seriam utilizados como exercícios físicos? Entende? Então aqui nós temos uma pequena discrepância em termos de visão. Um autor, no livro que nós fizemos a resenha anterior, ele vai colocar que não tem nenhuma relação física do Surya Namaskar, enquanto que o autor dessa obra, ele já acentua que era basicamente usado de forma física, tirando, né, todo o contexto histórico anterior, vamos dizer até milenar, do Surya Namaskar. E segundo o que eu coloco em algumas aulas, e tem aqui no YouTube também vídeos sobre isso, o Surya Namaskar ele demarca um momento da história pré-védica, né, ou as origens, os primeiros séculos da civilização védica de adoração ao sol. E isso sendo comum, né, dentro da própria cultura, naturalmente você tem também, por aqueles que tinham uma adesão ao yoga, o desenvolvimento de séries que pudessem ter uma conexão com esse tipo de adoração à divindade solar, né, Surya. Enfim, isso é um ponto que ele levanta, é apenas uma questão que eu coloco aqui para deixar um pouco mais claro e também não engolir tudo que o autor coloca, embora ele coloque bastante
ênfase numa visão mais crítica aqui, apenas que eu acho que ele dá uma falha. Mas depois a gente vai colocar mais alguns pontos também que eu considero que devemos ter um pouco mais de atenção, tá? Então, nesse capítulo 7, ele analisa as formas posturais desenvolvidas por Krishnamacharya entre os anos de 1930 e 1940. Veja, é bem entre as duas grandes guerras, né? Que são a raiz de muitos sistemas atléticos populares hoje, como o Astanga Vinyasa. O próprio autor coloca sistemas atléticos populares hoje, como Astanga Vinyasa, demonstrando que seu estilo é uma poderosa síntese de modos de cultura física ocidental e indiana. Então ele faz isto, e não que ele conhecesse o trabalho da autora, ou até mesmo do autor francês, né, como nós vimos aqui anteriormente, de Stebbins e do próprio Delsart na França, mas é porque havia nesse momento uma certa coerência planetária de consciências que estavam se conectando com algum tipo de mudanças de padrões. Isso acontece geralmente, que estavam fazendo coisas semelhantes, com propósitos muito parecidos, porém em contextos e totalmente distantes em termos de comunicação, né? As coisas se comunicam dessa forma. E uma frase aqui do próprio autor é: o laboratório de Krishnamacharya em Mysore não era um templo de sabedoria antiga, mas um centro de inovação física. Então veja, ele mesmo tinha uma concepção de que o que ele estava ensinando não era um processo de autorrealização espiritual, era basicamente um trabalho físico. Até porque Krishnamacharya ele fez uma contribuição, né, para o rei de Mysore na época e conseguiu recuperar a saúde do rei, e isso foi bastante significativo. O rei quis então incentivar esse trabalho e, portanto, financiou viagens e palestras do trabalho de Krishnamacharya por vários estados da Índia. Isso foi bastante significativo e foi o que alavancou o reconhecimento de Krishnamacharya como um grande mestre do yoga, tá? Isso bem no início do século XX. E aí nós podemos observar que isso vai ser então aqui o ponto crítico, né, que o próprio autor coloca no capítulo 8. O veículo, a tecnologia que popularizou o asana. Então isso vai ser observado já nesses primórdios aí do século XX, que é o poder da imagem, né? A fotografia e a impressão barata foram absolutamente cruciais para esse desenvolvimento do yoga como nós conhecemos até hoje, né? Então, aquilo que poderia estar sendo na época uma grande inovação e para nós hoje é totalmente natural, você ter redes sociais com perfis que só têm fotos de posturas, né, ou vídeos no YouTube que somente ficam demonstrando posturas. Isso só foi possível porque percebeu-se a partir das imagens, né? Isso, inclusive, você tem trabalhos de filósofos e de sociólogos que vão analisar, né, a importância da fotografia na evolução cultural no século XX, da sociedade do século XX, certo? E isso então vai ser demarcado, e claro, aí nós teríamos uma visão sociológica marxista, né? E, obviamente, esse progresso do yoga, ele acaba nesses primórdios da própria fusão da prática do yoga com o registro fotográfico, essa diluição da cultura espiritual para uma cultura de massa, uma cultura midiática, uma cultura industrial, uma cultura da indústria do yoga, que a gente vai ver principalmente agora no século XXI. Então, essa fusão com a imagem, a utilização das imagens fotográficas, transformaram o corpo yogi de um conceito abstrato em um modelo visual perfeito e reprodutível. Então é como se você tivesse literalmente com o yoga, e aqui estamos falando do yoga postural europeu principalmente, não é? Servindo como alicerce para o desenvolvimento da cultura do yoga no Ocidente, consequentemente Estados Unidos e Brasil. Muito, muito. Se nós observarmos, inclusive, os primeiros professores, os primeiros mestres, né, existe ali uma exacerbada demonstração física, certo? Se você pega os primeiros livros do Iyengar, aliás, Iyengar também, claro, óbvio, mas
de Rose ou mesmo do Hermógenes, você vai observar, principalmente nas primeiras edições dos seus primeiros livros, você vai observar isto, né? Como que era exaltado o corpo. E tudo com fotografias. Não estou criticando o uso da fotografia, porque é um instrumento didático, um instrumento instrucional, naturalmente, tá? Mas a obra vai discutir como que a fotografia e a reprodução visual em massa foram cruciais para popularizar o asana, transformando o corpo do yoga de um modelo conceitual ritualístico para um corpo naturalista perceptual, pronto para a avaliação e modelagem, né? Replicagem disto. Criar, então, um movimento de massa, um movimento de influenciação ou de influência na própria cultura ocidental. Criou-se um corpo ideal que poderia ser visto, copiado e desejado globalmente, algo impossível na tradição oral e textual anterior. Quer dizer, no século XIX, embora houvessem todas essas práticas ainda na Índia, você não tinha o desenvolvimento tecnológico do registro e difusão dessas imagens como nós temos hoje, principalmente depois da internet. Então a coisa ficou bastante fora do controle, né? Mas isso foi crucial, não é, para que houvesse então um melhor escoamento, vamos dizer, da cultura do yoga, tal qual estava sendo desenhada, fundamentalmente centrada no corpo para o Ocidente. Contribuições e originalidades. Eu quero só pontuar aqui também algumas questões que eu considero importantes, originais e contributivas do próprio autor. A originalidade do livro reside em desafiar a narrativa de uma linhagem ininterrupta do yoga postural, substituindo-a por uma história de inovação radical e experimentação cultural. Então, quando nós vemos um asana hoje, existem camadas e mais camadas semânticas do que era o asana e como ele era visto e praticado há 200 anos, 300 anos ou até 700 anos atrás. Correto? Então existe. Hoje, quando eu estudo asana, eu estou estudando inúmeras camadas semânticas, camadas de sentidos, significados que foram sendo dados aos asanas. Ou seja, infelizmente, boa parte dos praticantes hoje, modernos, contemporâneos, estão praticando outra coisa e não o asana. O livro argumenta convincentemente que práticas fundamentais do yoga moderno, como Surya Namaskar, saudações ao sol, têm origens na cultura do fisiculturismo e no nacionalismo físico indiano, e não diretamente nos textos clássicos do yoga. Embora isso seja algo que eu discorde, eu acho que é uma contribuição, porque isso permite criar uma certa reflexão em relação à história do yoga como nos foi contada. Certo? Isso não... Por isso que eu considero importante. Eu discordo dessa ideia, não acho. Não importa o que eu acho. Eu tenho certas convicções de que não, de acordo com o que eu estudo, de acordo com o que eu conheço do próprio Surya Namaskar, ele não tem essa natureza recente dentro da prática do yoga, é muito mais antigo. Mas eu acho que isso é importante, porque muitos também acreditam no Surya Namaskar e nas tradições do yoga como religiões intocáveis, né, os sistemas completamente puros, não é? Quase que celestiais, e não é assim. A gente observa pela história, quando você pega autores como ele, eu vou trazer outros também, resenhas, para o nosso trabalho aqui de resenhas de livros de yoga, que você vai observar. É necessário ter uma visão crítica. E essa visão crítica, inclusive, até pelo fato de estar na bibliografia do nosso curso de formação de instrutores de yoga, ela visa, e isso é bastante acentuado no curso, de dar aos nossos formados, instrutores que se formam conosco, um conhecimento mais crítico em relação do yoga. Não é ficar abraçando qualquer ideia que surge, ou qualquer blá 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 que um mestre, um yogi, um guru do yoga fala. Não, você tem que ter uma base crítica para você ser um profissional, ou pelo menos um conhecedor do yoga de uma forma um pouco mais idônea, né? Um pouco mais coerente e madura. A obra também oferece uma pré-história da Revolução Internacional do Asana, preenchendo a lacuna entre Vivekananda, como eu disse, né, ele criou essa dificuldade para ele, foi difícil conseguir trazer a filosofia do yoga,
e os pioneiros posturais do pós-guerra, né? Principalmente Iyengar, Patabi Jois, Desikachar, Indira Devi, Srinivasa Ramaswamy, que são ainda vivos, né? Srinivasa e Desikachar ainda estão ativos e são grandes nomes. Eu prefiro muito mais o trabalho de Srinivasa. Mas enfim, veja que isso ocorre depois da Segunda Guerra. Patabi Jois e principalmente Iyengar começa a vir para o Ocidente já nos anos 40, certo? Depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, eles iriam alicerçar aquilo que o mestre, no caso Krishnamacharya, havia trazido, ensinado e propagado desde a Índia, não é? Pontos fortes e críticas. Os pontos fortes, então, que eu posso acentuar aqui: o livro é elogiado por ser belamente escrito. Não só por mim, elogiado por mim, mas vários críticos, né, literários também analisam, acadêmicos, certo? Ele é muito bem escrito mesmo, ele tem uma forma de escrita muito direta, simples, quase que jornalística, exaustivamente pesquisado e cheio de informações fascinantes, né? Por exemplo, a questão da própria autora, né, que vai desenvolver a fusão da Robbins, né? E, como eu disse, ele é um grande pesquisador, um acadêmico, então ele vai trazer referências bem fundamentadas. Ao mesmo tempo, ele fortalece um relato abrangente e detalhado das origens do yoga postural. Sua principal força é a análise de como o yoga foi reenquadrado em discursos modernos de saúde e aptidão, e sua insistência em analisar o yoga moderno em seus próprios termos contextuais, evitando o desmascaramento superficial. Então, uma coisa de você simplesmente criticar, né, os asanas, porque asana é... Não. Quais são os fundamentos? Entende? Você tem que ter também uma base. Criticar o yoga contemporâneo porque é só corpóreo, porque é só físico. Mas por quê? Entende? A pessoa que está praticando e até aquele que está ensinando esse estilo de yoga, ele nem tem noção do que é aquilo. A maioria se forma e não sabe a história do yoga. Às vezes conhece a história do yoga através do First Time, né? A tradição do yoga, um calhamaço, um livro enorme, mas aquilo é tudo uma visão acadêmica e muito bem sedimentada nas tradições acadêmicas do século XX, certo? O trabalho desses autores já são mais contemporâneos, já são do século XXI, início dos anos 2000, que eles começam a fazer esses estudos, pesquisas mais avançadas. Inclusive, muitos deles são indólogos que vão questionar o que os indólogos do século XVIII e XIX fizeram. Então, o trabalho do Feuerstein é já um trabalho que é bem conhecido, né? Mas é um trabalho muito sedimentado ainda nesses indólogos e pesquisadores europeus do século XVIII e XIX, que é uma visão completamente turva e deturpada do yoga. Eles eram os faquires ocidentais assistindo o yoga, né, pesquisando e estudando o yoga, porém com os óculos da coroa britânica. Então é muito pouco aceito hoje em dia por estudiosos sérios, né, a profundidade dessas abordagens dos indólogos do século XIX e século XVIII. E depois, o que nós temos também de importante é a relação da obra com yoga e expansão de consciência. Então aqui também nós podemos considerar algumas coisas importantes da obra. A obra demonstra que a relação do yoga postural moderno com as tradições anteriores é complexa. Nós não vamos conseguir assim detalhar isso numa linha única e irrevogável. Não, existem raízes e mais raízes se entrelaçando, é igual uma figueira da Bengala, né? São raízes e mais raízes que se contorcem por todos os lados. O yoga moderno se desenvolveu em torno de um modelo de corpo, mente e espírito, para o desenvolvimento holístico individual, um ideal compartilhado com muitos sistemas de ginástica da época. Então, o que eu disse, ele vai mostrar isto, né, academicamente, cientificamente, que há uma integração de interesses. O Ocidente estava interessado no que tinha no Oriente, o Oriente estava interessado no que tinha no Ocidente em termos de práticas físicas, posturas físicas. Singleton, que é o autor, ele sugere então que o termo yoga, quando se refere à prática postural moderna, deve ser considerado um homônimo do yoga associado a Patanjali ou aos tantras. Então,
É o que eu disse antes, o yoga que nós conhecemos, que nós praticamos aqui, ele é um yoga já de maquiagem, né? Totalmente maquiado, é um yoga showman, né? Um yoga mainstream, correto? A importância da obra é mostrar como que o yoga se tornou mainstream e perdeu a sua hegemonia de processo de autoconhecimento, autotransformação, autoconsciência e desenvolvimento humano. Não estamos nem falando de espiritualidade e questões ligadas à religião, muito menos. Isso significa que, embora a palavra seja idêntica, os significados e as origens são bem diferentes. O yoga que nós praticamos no Ocidente tem pouco a ver com o que era praticado no Oriente, na Índia, principalmente se nós remontarmos a 5.000 anos, a 10.000 anos, que lá está realmente a raiz do yoga, não é? Adotar essa perspectiva permite que o yoga postural seja avaliado em seus próprios termos, sem a necessidade de compará-los negativamente com a tradição percebida. Então, o que ele vai deixar? Ele não está criticando, acabando com o yoga, né? Ele está, na verdade, trazendo um olhar mais crítico, uma análise um pouco mais embasada em reflexão crítica, certo? Ele não está negando o yoga, dizendo que o yoga está totalmente perdido, de forma alguma. Ele só está mostrando, você não pode comparar o yoga ocidental e o oriental no mesmo nível, são coisas diferentes, são bichos distintos, certo? São coisas totalmente distintas uma da outra, bicho diferente mesmo. Agora, isso é bom, isso é muito bom, porque para quem já é professor de yoga, sabe que quando você está atuando, virão pessoas com uma tendência, uma busca muito mais daquilo que você já identifica. Ele quer algo um pouco mais metafísico, filosófico, um pouco mais experiencial, um pouco mais no campo da consciência e experiência. E tem os alunos que estão procurando algo um pouco mais físico, um pouco mais psicofísico, né? Ok? Mas é importante entender isso, porque se é uma pessoa que está buscando algo um pouco menos denso, um pouco menos físico, buscando um pouco mais ligado à questão do autoconhecimento, transformação, eu não posso falar para ele, não, isso não existe, isso aí é fanatismo, isso aí é coisa de espiritualidade, isso é coisa de religião, é coisa de hinduísmo. Isso aqui que é yoga, é fazer ginástica. Tá errado. Por outro lado, se a pessoa busca um professor, e esse professor é totalmente, quase um hindu, né? Ele usa todos os trejeitos, roupas, vestimentas e parafernálias de um hindu. E a pessoa chega para ele, eu estou procurando um yoga mais voltado à atividade física, um Ashtanga Vinyasa, um Hot Yoga, um Power Yoga, e aí, rola ou não? Aí o cara vai falar, não, isso não é yoga. Isso é uma blasfêmia, isso é uma degeneração do yoga. Também não está certo, está errado. O que eu quero enfatizar é que para um instrutor de yoga, para um profissional de yoga digno, ele tem que conhecer esses detalhes. E mais do que conhecer apenas contextos históricos, estudar, ler, ele tem que praticar. Tanto a prática do yoga como também a prática do ensino. Mas para praticar e ensinar com qualidade, ele tem que ter conhecimento bem fundamentado. Conhecer a história do yoga é conhecer detalhes um pouco mais profundos. E com certeza não está nos livros que você vai encontrar em estantes de livrarias quaisquer aí. Certo? Tem que ter realmente uma pesquisa um pouco mais aprimorada, um pouco mais aprofundada, tem autores específicos. Não adianta pegar um autor que é totalmente formado e formatado no século XX. Nós temos que buscar os autores mais recentes, certo? Geração, ele é de 72, ele nasceu, Singleton, em 1972. Então já é uma geração pós, vamos dizer, os autores, a maior parte dos autores que estão ligados hoje no trabalho de revisão, né, de revisionismo e indologia do yoga, eles nascem no final dos anos 60, né, meados dos anos 60 e anos 70. Esses têm uma visão diferente
Uma visão que já não é de engolir aquilo que os europeus falaram, porque era o que eles tinham lido, estudado, pesquisado e convertido numa linguagem bastante acessível para nós, porque era conveniente a eles, europeus e ingleses, principalmente. Então, existe a necessidade de conhecer bem o que você está fazendo, o que você está ensinando, como você está aderindo a esse conhecimento e podendo transmiti-lo de uma forma realmente fidedigna. Não precisa ser adepto de uma linha tradicionalista e se tornar um religioso do yoga, mas também não precisa ser totalmente enveredado pela dinâmica do yoga fitness, ok? Mas conhecer essas duas tendências e ter um eixo central de equilíbrio talvez seja um pouco mais coerente, e principalmente se você consegue desenvolver uma dinâmica de aula que você consiga abarcar os dois públicos, pode ter certeza que isso vai ser o melhor dos dois mundos, do mundo do fanático tradicionalista e do mundo do fanático fitness. Tá tudo certo? Então, isso é bastante importante de ser entendido, porque o yoga, como ele coloca, não pode ser visto dentro desse homônimo, tudo é yoga. Não. Existe uma camada do yoga, que não é a camada que nós acessamos de forma direta, mas essa camada é a camada que ressoa, vibra o yoga que era praticado pelos antigos rishis há 10 mil anos. Ressoa e vibra na mesma frequência que o yoga praticado pela geração de Patanjali. Por aqueles que estavam vivendo próximo ou na mesma faixa de frequência da consciência de Buda, ou de Shankaracharya, ou até mesmo de Krishnamacharya, talvez, por que não? Não é? Ou até de Iyengar, mais recentemente, por que não? Embora esses sejam já nomes do yoga com essa ponte, né? Vamos dizer, eles atravessaram a ponte do Oriente para o Ocidente, eles já estavam já mais para o Ocidente do que para o Oriente, então é uma prática bastante física. Mas por que não entender também como que era a dinâmica? Mas eu quero ressaltar principalmente isto. Quando nós pensamos em tradição, linhagens, história do yoga, nós temos que pensar como vibrava a consciência dos rishis, dos yogis originários, do momento histórico pré-civilização védica, mais de 10 mil anos. Isso era possível. Então, essa consciência, ela é possível, ela está disponível e é apenas a questão de prática, experiência que nós podemos ter. E aí, eu quero colocar algumas implicações e reflexões. O que isso tudo significa? Recapitulando a tese, recapitule comigo, né? O yoga postural moderno é um amálgama, é uma amálgama criativa do século XX e não um artefato arqueológico. Então ele não está também engessado, ele não é uma pedra, certo? Ele é uma amálgama, ele consegue integrar, e essa é a qualidade do yoga. O yoga ele não fica preso no passado, é do tipo os tradicionalistas, né? Como também existem os tradicionalistas do Hatha Yoga, que é quase uma etnia sectária, entende? Enfim, não vou colocar os nomes aqui porque fica muito explícito e não é legal. Bom, enfim, a questão toda está aí. O yoga, ele não se limita a estas denominações, estilos, essas escolas ou até mesmo essas seitas que surgem, principalmente nos últimos 2 mil anos, 3 mil anos. Ele é completamente neutro em relação ao que o homem, ao que a humanidade coloca, define e tenta emoldurar como yoga. Entende? Então, sendo assim, naturalmente, no século XX, ele vai se expressar de uma forma, porque a humanidade no século XX se expressa de uma forma, e no século XXI, ele vai se expressar de outra forma, de acordo com a consciência do homem no século XXI. Isso revoluciona completamente o entendimento do yoga. O conceito-chave do Singleton, portanto, é: o yoga moderno e yoga antigo são homônimos, palavras iguais, sinônimos, significados diferentes. Isso não é uma clarificação histórica e crítica, certo? Ele não está apenas
definindo isto, né? Do tipo, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, ele está dizendo, seria até redundante, né? Falar nesses termos é assim bastante pobre. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o que é, na verdade? A questão toda é o yoga. Então não existe um yoga moderno e um yoga antigo. Existe yoga. Existem pessoas com uma mentalidade antiga, pessoas com uma mentalidade moderna que vão moldar o yoga de acordo com essa mentalidade. Mas o que nós buscamos no yoga não é o que a mente moldou do yoga, mas e sim a experiência com o yoga. Então um veredicto e um convite que eu faço, aí a gente pode pensar, né? Por que esse livro é importante? Para o praticante. Para você que está praticando, ele vai te libertar da pressão de seguir uma tradição pura, porque não existe tradição pura, e permitir valorizar a prática por seus méritos próprios. Saúde, bem-estar, autoconhecimento, autoconsciência, transformação, desenvolvimento espiritual, o que for. O yoga é neutro, certo? Ele traz o potencial de transformação. Você quer transformar a saúde? Ele vai te transformar. Você quer transformar a sua experiência de bem-estar, sair desse quadro de desespero, de ansiedade, preocupação e viver bem? Vai fazer isso. Autoconhecimento, ele vai te dar meios para o autoconhecimento, experiências com o conhecimento próprio. Agora, para o curioso, também é importante, porque ele vai oferecer uma lição fascinante sobre como as tradições são inventadas e reinventadas ao longo do tempo. Como eu disse, ela vai se moldando de acordo com a mentalidade da época. Agora, a minha recomendação final. Leitura essencial é para aqueles praticantes sérios de yoga, para os professores que queiram entender as raízes de sua prática e interessados em história cultural geral, principalmente a história que diz respeito aí à história dessa conexão Oriente-Ocidente, né? Que é bastante forte nesse período aí do século XIX, século XVIII, século XX. Agora, quem pode se incomodar com a leitura? Aqueles que preferem uma visão dogmática e inquestionável da história do yoga. Infelizmente tem muito disso, sabe? Tem muitas pessoas que são fanáticas do yoga. Agora a pergunta final que eu quero deixar para você. Conhecendo essa história de empréstimos e inovações, como eu coloquei, cada mentalidade época vai moldar um estilo, mas o yoga ele é indiferente a isso, ele continua sendo yoga, tal qual era praticado pelos antigos rishis e yogis há 10 mil anos? Isso fortalece ou enfraquece o valor de sua prática pessoal de yoga? Ou seja, sabendo que existe toda essa discrepância em termos de prática e denominação ou até mesmo de história, folclore, isso atrapalha a sua prática? Diz aí nos comentários. Ou, indo mais a fundo, será que a legitimidade do yoga está na sua antiguidade ou na sua eficácia e significado para você hoje? Ele se adapta aos dias atuais, sem perder a sua essência? Ou será que a essência ficou registrada lá no passado que nós não conseguimos voltar mais? Qual é a sua opinião? O que você acha em relação a isso? Deixe nos comentários também, eu quero muito saber o que você pensa, sua opinião sobre essa resenha e se tiver alguma sugestão de livro também pode me enviar. Eu tenho já uma lista aí de pelo menos 12 livros, mas pode entrar o seu livro na minha lista de resenhas também, ok? Agora, mais do que tudo isto, se esta apresentação, a resenha desse livro, fez com que você pensasse um pouco mais a respeito o que é o yoga, se você quer desenvolver habilidades profissionais com o yoga para a sua prática pessoal, ou se você tem interesse até mesmo de desenvolver melhor a sua atividade profissional, se você já é um profissional formado, já se formou em um curso, ou 2, ou 3, ou vários cursos, mas ainda sente insegurança, sente um pouco de instabilidade ou falta base teórica, base didática, ou até metodológica para ensinar yoga, também é uma formação adequada, indicada a você, tanto para iniciantes como também para profissionais do yoga. Se a pessoa que está começando a praticar yoga e quer desenvolver uma autonomia para praticar sozinho, a formação VVY é para você. Se você já é formado, mas sente que a formação que você obteve está um pouco já defasada, ou não aprendeu tudo que você gostaria, ou você percebendo agora no ensino que faltam ferramentas, faltam conhecimentos, faltam experiências, também é para você.
e também para você que ainda não é formado, está praticando ou pensando em começar a praticar e deseja, de repente, mudar de carreira, deseja ser um profissional de yoga qualificado, que é importante, a formação VVY também é para você. Está aí na tela o QR Code, basta você tirar um print, abrir o site, você vai conhecer mais sobre a formação VVY de instrutores de yoga, formação profissional e treinamento prático em yoga de 200 horas e 100% online, com imersões presenciais opcionais que nós fazemos anualmente. Então é isto. Esse livro espero ter feito significado no seu processo de aprendizado sobre o yoga. Se fez, eu peço para que você curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas, inscreva-se no canal para poder receber mais dos nossos vídeos, das nossas aulas e, claro, ative o sinalizador para que isso seja efetivo, ok? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre isto e nos vemos no próximo episódio para mais uma resenha. Gratidão, Namaskar.